ter essa paciência, planejar, né, essa capacidade de planejamento. Então, desde então, foi algo que me trouxe um aprendizado grande, né? Toda vez que te joga alguma coisa no colo, tentar enxergar tendências, né? Então, tendência não só na profissão, mas na técnica ali, você tentar procurar tendências e você já se preparar para essa tendência já antecipadamente, né? Começando hoje mais um Trivia Cast, o podcast da Trivia sobre liderança, empreendedorismo e inovação. E no episódio de hoje a gente vai conversar com Fausto Takizawa, que é o atual diretor de Relações Institucionais e Pesquisa da TRC, a TIC Resource Company. E se não bastasse, uma coisa super diferente do Fausto, eu acredito que o Fausto seja o engenheiro florestal mais persistente aí do Brasil, porque ele é também corredor de maratonas, é verdade, Fausto? Isso, correto, Gabriel, correto, Estevam. Sim, corro maratona também, acho que até para treinar essa persistência e paciência aí ao longo da caminhada aí. Ô Fausto, muito obrigado, tá, por estar aqui hoje com a gente, falando um pouco da sua jornada. Acho que vai ser uma experiência incrível da gente compartilhar. E o Fausto é, sem dúvida, um desses líderes que inspiram muito a gente, né? Ele tem alguns propósitos aí, alguns elementos que a gente vê muito nele, assim, de gestão humanizada, uma pessoa super disponível para a gente conversar. Então, sem dúvida, é um líder diferenciado dentro da TRC. Fausto, no nosso podcast a gente divide eles em algumas etapas. Hoje a gente quer dar uma ênfase sobre a questão e explorar um pouco da Teca no Brasil. Eu acho que você é uma das autoridades para falar nesse tema no Brasil. Mas a gente sempre gosta de entender um pouco da jornada que foi o alicerce e as bases de construção da onde você chegou hoje. A gente queria saber como que foi a decisão, né, da trajetória de escolher engenharia florestal, né? Como que você soube, imagino naquela época, né? Então hoje ainda o pessoal não sabe muito bem o que o engenheiro florestal faz, aí a gente somos aqui 3 engenheiros, e imagina naquela época, né? Como que você foi atrás dessa profissão para começar a estudar sobre isso? Como que foi essa escolha? Bom, antes de mais nada, agradecer ali o convite aí da Trivia, participar desse podcast, para mim, eu fico honrado, né? Inclusive fazer parte do hall de vários nomes aí, de grande importância, setor florestal também fazer parte desse time, eu sinto honrado, tá? Então, para mim, é muito prazeroso contribuir, contar um pouquinho da história, que sirva aí talvez de exemplo aí para alguns, né? E, claro, aprender muito com vocês. Então, como é que surgiu a engenharia florestal, né? Então, eu lá em antes de 1990, né, fazendo lá o colegial praticamente, na verdade, de início eu não conhecia a engenharia florestal, tá? Na verdade, eu vim conhecer por influência do meu irmão mais velho, né? Meu irmão mais velho, ele é agrônomo, formado na Exalc, conhecido como Guaimbê lá na Exalc, né? Então, ele sempre trazia materiais da Exalc, né, quando ele começou a fazer agronomia, tudo, e eu sempre curioso sobre agronomia, todos os cursos, quer dizer, na época a Exalc só tinha 3 cursos, né, economia doméstica, florestal e agronomia, e você folheando o guia do estudante, e minha primeira opção foi biologia, né, mas aí meu irmão trazendo aqueles materiais da Exalc, eu comecei me interessar pela grade disciplinar da engenharia florestal, né? A questão de trabalhar com árvores, o uso da madeira, né? Você conhecer os diversos usos aí dos produtos que vinham de uma árvore. Então, isso aí me interessou em parte porque a gente vim de uma família do meio rural, né? A gente foi criador de bicho da seda, né? Sericicultura. Então, tinha essa intimidade com o meio rural, mas eu tinha, assim, certa atração mais por árvores, né? Então, daí nasceu ali o interesse pela engenharia florestal, quer dizer, então, quando eu prestei vestibular já consciente do que me aguardava dentro do curso de engenharia florestal, né? Então, foi uma decisão bem consciente e, claro, aí, como influência do meu irmão mais velho, acabei
também seguindo dentro da Exalc, né? Tive outras opções ali, Curitiba, Botucatu, mas no frigir dos ovos, comecei lá na Exalc. E Fausto, quando que você entrou na Exalc? Quando que você formou no curso lá? Eu entrei em 1991 na Exalc, né? Então, 91, não sei se vocês lembram, mas foi época que antecedeu a época ao 92, né? Então foi aquele boom, mudança climática. A gente nem sabia direito o que é esse tal de mudança climática. Falava-se muito de camada de ozônio, toda a problemática ambiental, né? Então foi aquele boom, a Eco 92, né? Muito barulho da Eco 92. Comecei em 91 com todo esse barulho e me formei em 95, né? Final de 95 ali, peguei o diploma em 96. E em 95, quando me formei, já tinha certificação ambiental, já tinha o FSC, né? Já nascido no Brasil, né? Começando algumas empresas florestais já correndo atrás do FSC, né? Então, foi esse quando comecei e me graduei. Ô Fausto, normalmente um tema que gera muita ansiedade para todos os estudantes aí em época de formação, né, é o primeiro emprego, né? E eu queria que, se possível, você compartilhasse como que foi essa jornada sua, essa transição, até entrar no primeiro emprego. Bom, sempre quando alguém me pergunta do primeiro emprego, na verdade, como é que a gente consegue o primeiro emprego? Eu digo que é uma construção, tá? Então, quando eu faço um retrospecto, acho que algo muito importante é uma boa rede de relacionamentos, né? Então, acho que foi o resultado dessa construção de rede de relacionamento. Então, voltando um pouquinho antes do meu primeiro emprego, o que aconteceu, né? Logo no segundo semestre da engenharia florestal, eu já estava incomodado, sabe? Aquelas disciplinas básicas, cálculo, química analítica. Falei, puxa, mas o desejo de pegar a mão na massa, né? Então eu lembro que mais um colega meu lá, o André Leandro Richter, nós dois, né? Ele também veio do meio rural. Fomos lá conversar com o professor José Leonardo, né? Que ele era o responsável pelo viveiro de mudas lá do IPF. Não sei se vocês conheceram o Amarildo, mas tinha o Amarildo que era o supervisor. E falamos, professor, queremos fazer alguma coisa, botar a mão na massa, assim. Em que momento? Eram os intervalos, né, entre uma aula ou outra, o horário do almoço, em vez de você almoçar, em vez de ficar lá bobeando não, mas a gente queria já botar a mão na... Ou aquele horário, quando terminava as aulas e antes de voltar para a República. Então, foi nessas brechas de horário, então o professor Leonardo falou, não, então vai lá. Então, a gente ficava lá, fazendo repicagem de muda. Então, você imagina, já no segundo semestre. E isso aí foi abrindo porta, né? Porque a partir daí, quando a primeira vaga de estágio que surgiu num projeto que a CESP tinha lá com o IPF, e o professor Leonardo era o coordenador, sim, eu digo, quem não é visto não é lembrado. Então, aí ele me deu essa oportunidade, então passei alguns semestres lá fazendo estágio na CESP, depois fiz estágio na área de reposição florestal, depois com o professor Tadeu, fazendo estágio em 2 empresas, né? E sempre lá, participando de centro acadêmico florestal, empresa júnior, e no último ano, né, no último semestre, assim, foi um fato que, como aprendizado, me marcou muito, né? Que praticamente no mês de setembro, outubro, eu já estava assim, praticamente com uma vaga garantida, não era na Floresteca, tá? Então, setembro, outubro eu estava assim, tranquilo, porque através do estágio que o professor Tadeu me proporcionou na empresa Suzano, né? Então surgiu uma vaga na Suzano, então recebi essa indicação e estava tudo, as bases aí para o primeiro emprego já estava sólido, né? Só que não, né? Então, uma palavra que eu lembro sempre do professor Tadeu, assim, para se tornar um desempregado, basta só estar empregado, tá falso. Algo que ele me falou quando surgiu esse fato ali na Suzano. Mas aí houve uma revolução, né? O diretor da Suzano com quem eu combinei
diretor não, mas o gerente que eu combinei lá, fiz a entrevista e já estava certo, né, a vaga, tudo. Ele mudou de setor, reviravolta e aquilo que a gente combinou não valia mais, né? Então, aí em novembro tive a notícia e voltou a estaca zero, mas em função dessa rede de relacionamento, né, voltando, então, participava lá do Centro Acadêmico Florestal, do Exalc Júnior Florestal, então, na época, o Marasmo, né, o Tasso de Azevedo, ele foi um dos cofundadores ali do Imaflora. Ele, numa visita à Floresteca, então a Floresteca estava acabando de nascer naquele momento, já tinha nascido com seus primeiros plantios de teca, chamou o Tasso lá para uma visita para preparar a empresa para certificação, e lá a empresa precisava de um engenheiro florestal, e na época o Tasso, como a gente, nessas meios de centro acadêmico, a gente sempre se conversava, ele falou: Fausto, você da turma, você é o cara assim que me veio à mente, que eu vejo sempre, e aí, você topa? É no Mato Grosso, com teca, nada a ver com tudo que a gente aprendeu aqui. Eu falei: cara, eu topo, tô aí, se der certo, a fundo de cabeça, se não der também, pega a mala e procura outro rumo. Muito bom. Eu acho que tudo que você falou aqui, a gente tem uma pergunta que a gente tenta tirar um pouco das habilidades, soft skills e hard skills que você teve para nossa trajetória, né? E você passou por algumas, assim, que achei legal. Então, o networking é uma coisa importantíssima, né? Que a gente, desde a época de faculdade, a gente vai encontrando essas pessoas na nossa trajetória. A outra foi a proatividade, que você foi lá na hora de intervalo de aula, estava ali fazendo um trabalho que outros alunos não deviam estar interessados, então você já tem essa conexão, né? E depois sair da zona de conforto, que na hora que você tomou a atitude para ir para o Mato Grosso, isso aí já abre uma porta, né? E eu acho que essas coisas são aprendizados na sua carreira aí que valeram muito, eu acho, né? Então a gente sempre tenta extrair se tem algum outro ponto que você acha, alguma habilidade sua que você desenvolveu nessa trajetória que ajudou aí. Língua estrangeira foi fundamental, né? Então, o inglês. Então, uma pergunta também que, assim, uma das primeiras perguntas, né? Antes eu lembro lá o Marasmo me falar: Fausto, eu vou passar seu contato para o Silvio, né? Silvio Coutinho, né? Que é o CEO aí que foi o CEO da Floresteca, né? Ele falou: Fausto, condição sine qua non, inglês, como é que você... Eu falei: não, meu... Assim, aí eu ergui a mão no céu, porque o inglês caiu no meu colo, foi um certo momento, não é raiva, mas aquele momento assim, falou: cara, não tem como eu fugir disso, sabe? O inglês, aí porque, como é que surgiu o inglês? Foi no estágio que eu fiz na Suzano, que num determinado momento, o supervisor do meu estágio falou: Fausto, você tem que me ajudar numa revisão bibliográfica, o assunto é esse, pá, e jogou no meu colo o assunto. Cara, a hora que eu sentei na biblioteca, só bibliografia em inglês. Daquele momento eu falei: não, eu tenho que entender esse negócio, eu tenho que fazer curso. Então, e isso, assim, foi o fruto que depois eu colhi, né? Porque foi uma das portas de entrada, né? Era a condição obrigatória. O inglês foi importantíssimo, né? Língua estrangeira. Então, e essa facilidade com números aí, matemática, né? Então, uma das minhas primeiras atribuições dentro da Floresteca foi inventariar as florestas jovens, né? Então, caiu no seu colo. Então, você fazendo lá a graduação, uma coisa é você fazer uma prova, uns trabalhinhos de inventário, uma coisa é você dentro da empresa. Falso, você é o cara do inventário aqui na empresa, você tem que fazer um levantamento, tem que fazer um relatório, porque tem os primeiros investidores que querem saber aí, de acordo com sua análise, o que caminho que essa teca está direcionando. Então, já logo recém-formado, você já dá de cara com esse desafio, né? Então, acho que aí outro soft skill aí, então trabalhar sob pressão, né? Então, de certa forma, foi uma pressão, foi aquele momento que você falou: puxa, e não é entrar em desespero, quer dizer, você sofrer, dá aquele baque, aquela pressão, puxa, e agora, né? Não, agora você senta, conta até 3, e aí começa a desenhar no papel, falando: não, peraí, eu tenho um prazo, é curto, mas, tipo assim,
caminhos existem, então vamos buscar esse caminho. Então, esse trabalhar sob pressão, esse momento de você ter essa paciência, planejar, né, essa capacidade de planejamento. Então, desde então, foi algo que me trouxe um aprendizado grande, né? Toda vez que te joga alguma coisa no colo, ou essa capacidade, essa questão de proatividade, mas no sentido de você tentar enxergar tendências, né? Então, tendência não só na profissão, mas na teca ali, você tentar procurar tendências e você já se preparar para essa tendência já antecipadamente. Eu acho, Fausto, que um pouco dessa parte inicial da sua jornada profissional, teoricamente, quando você entrou na Floresteca, ela era, a gente pode falar que era uma startup, né? Estava começando também, né? Assim como a Trivia passou, tem uma parte de estruturar, criar processos, né? Tá crescendo, e é uma experiência diferenciada para quem entra numa empresa menor, né? Em crescimento, ao contrário de uma empresa já estabelecida, justamente esses aspectos que você comentou, né? De processos ainda não existem, estão sendo criados, e a pessoa responsável para isso é você, né? Você tem que fazer, o que você falou, caiu no colo e às vezes vai cair situações diferentes que fogem bastante da nossa zona de conforto, né, Fábio? Sim, você falou aí, fazendo uma analogia, né, o início da Floresteca como startup, cara, eu não tinha pensado, mas, cara, é bem isso, sabe? Então, era algo totalmente diferente, uma espécie que o Brasil, assim, não tinha know-how, teca, muito menos num curso de graduação, você não sabia o manejo dela, como é que era, né, o inventário. E então, todo o processo de silvicultura, apesar de estar nos livros, mas eram livros lá que eram da Ásia, né, não tinha isso aí, então a gente teve que construir realmente, né, todo esse aprender, claro, tomando muita coisa que se aplica hoje à teca, a gente tomou como modelo o eucalipto, né, muitas coisas funcionam, mas muitas você vai ver que não funciona, então acho que realmente é algo que, acho que fazendo essa analogia, de certa forma, a Floresteca lá no seu início foi uma startup, não só eu digo, no cultivo dessa espécie, mas a forma como a empresa, né, o mérito ali do Silvio Coutinho, dos seus sócios, né, a forma como ele nasceu, porque, não sei se eu te contei, mas ela nasceu através de grupos de investimento, né, então era investimento holandeses, né, pessoas físicas, então existia lá corretores lá na Europa, né, que vendia para pessoas físicas assim, como um investimento, né, um investimento ali para aposentadoria e coisa mais, né, e foi um trabalho de formiguinha, né, então você imagina, a gente picava nossas florestas em parcelinhas de meio hectare, 1 hectare, e vendia isso em um sistema de consórcio, e isso foi crescendo quer dizer, e hoje transformou a empresa Floresteca, que hoje é conhecida como Antique Resources Company, né, que hoje já parte para o investimento, não mais nesse trabalho de formiguinha, mas investimento em nível institucionais, trabalhando com fundos de investimentos, bem no modelo de timos, né, algo bem mais estruturado, né, então eu acompanhei toda essa transformação dentro da empresa, né, então era bem uma startup bem caseira, até o estilo de gestão, quando comecei na Floresteca, era o estilo de gestão caseiro ali, era sistema fazenda mesmo, sistema de gestão de fazenda. Já entrando um pouco na história da Floresteca e da história da teca no Brasil, como você enxerga... bom, a gente está falando que você entrou basicamente quase junto com a fundação, né, da Floresteca, bem no começo mesmo, e era uma cultura nova no Brasil. Na época, já existiam referências dessa cultura para a silvicultura no Brasil ou não? Sim, quer dizer, a decisão da Floresteca na época ali, hoje TRC, de vir para o Mato Grosso, foi em função dessa referência, né? Então, em Cáceres, na cidade de Cáceres, já existia uma empresa com know-how, né? Só que as informações eram bem restrito, não era informação aberta, mas já se existia a Cáceres Florestal, né?
da família Veit, Luiz Veit. O pioneiro no sentido de implantar florestas comerciais de teca. Mas anterior aos anos 70, já havia os primeiros relatos aí de teca em plantios experimentais, já são da data de 1930, ali Sampaio, né, citou alguns plantios experimentais. No início do século XIX, de Mundo Navarro de Andrade, que trouxe a teca ali no Horto Florestal de Rio Claro. Aí no comecinho do século XIX também teve plantio no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, mas era plantio experimental, né? E o Eládio Amaral ali, Piracicaba, né? Ele tem um talhão, não sei se ainda tem, mas tinha um talhão de teca ali na estrada indo para o aeroporto, mas aquilo lá foi um plantio, acho que implantado em 1958. Então o Eládio Amaral, primeiros pesquisa que ele fez nesse talhão, ele já indicava, já havia um indicativo 1960, na hora que acompanhou o crescimento da teca naquele talhão, já indicava o potencial de crescimento da teca superior a muitas espécies tropicais nativas de madeira de nobre no Brasil, a teca se destacando. Começado já, né? Você passou por cima, Fausto, falando um pouco do começo da Floresteca, assim, se você puder contar como que foi esse insight, assim, que ele falou, não, a gente vai captar investimento de estrangeiros, como que ele viu essa demanda para essa captação de investidores de fora do Brasil querendo investir em plantio florestal aqui, imagino, ou ele deve ter um contato com fora, né, para ter começado essa ideia, como que surgiu e assim, qual que é o papel da TRC nisso? Essa ideia, na verdade, começou na Costa Rica, né, então é um modelo que já havia sido, então antes da Floresteca, mas é um modelo que já, e com holandês, né, com investimento capital holandês, então era um modelo que já existia na Costa Rica, né? Mas ainda muito pouco disseminado, já enxergando essa escassez de madeira tropical nobre, né? Então, só para a gente dar o exemplo, o mogno, né? Então, algumas empresas que plantaram teca até um pouquinho antes que a Floresteca, andei conversando com algumas dessas empresas, então foi algo comum, né? Entre as empresas, acho que não foi diferente com a Floresteca, que haveria um espaço aí que seria deixado, né? O mogno hoje, por exemplo, já tem várias restrições, né? Assim como várias outras madeiras nobres tropicais aí com a sua escassez. Então foi enxergado na época, houve essa visão do Silvio, né? E de quem plantou teca hoje também, de que haveria essa escassez e a teca poderia ocupar esse espaço. Só que daí a pegada da Floresteca foi diferente no sentido, não, vamos captar investimento, mas de um cara diferente, é um cara que é preocupado com o meio ambiente, as questões sociais, daí então, porque depois a corrida pela certificação, a conquista pela certificação florestal aí, quer dizer, hoje nós somos certificados pelo FSC, né, desde 1998, né, então queria ter uma pegada diferente, né. Assim, na época, como vocês começaram, você comentou que tinha já algumas referências, mas imagino que as incertezas em torno desse investimento eram muitas, né? Como a gente às vezes olha, tem movimentos aí para outros tipos de madeira nobre, né? Mogno africano e outros tipos de silvicultura nesse sentido, mas ainda não completaram um ciclo inteiro de corte, né? Então eu acho que muito da insegurança passa por ver os primeiros plantios sendo cortados e o ciclo sendo formado, né, e assim por diante. Queria que você passasse um pouco para a gente, na época, se você tem uma estimativa assim, de qual é a área de teca que existia no Brasil, qual que é a área que a gente tem hoje, para a gente ter uma percepção de quanto cresceu esse setor, e como foi para vocês essa mudança de estar finalmente completando o ciclo, né? Que eu acho que é algo super diferenciado de vocês hoje já, né? O primeiro, assim, uma das primeiras publicações de teca, assim, eu vou fazer referência ao Mato Grosso, que eu diria que Mato Grosso é 90% da área plantada de teca no Brasil, é o Mato Grosso, é o estado do Mato Grosso. Então, o que eu falar para o Mato Grosso meio que é válido em termos de Brasil, né? Estamos falando da representatividade de 90%. Então, o Mato Grosso ali, em 1998, então, já tinha registro de 7.500 hectares de teca plantado, em 98, né? Aí depois, lá em 2007, num trabalho, aí foi um trabalho também realizado
pela Associação dos Reflorestadores aqui do estado do Mato Grosso, em parceria com a Secretaria de Indústria e Comércio, né, aqui do Mato Grosso, já indicou 47, pouco mais que 47 mil hectares, certo? E depois teve um trabalho em 2013, aí pela Federação da Agricultura, com o nosso apoio. Então, em 2013 já apontava ali pouco mais de 64 mil hectares. Depois disso, não foi feito nenhum trabalho oficial, assim, de levantamento, sabe? Mas a gente tem um Instituto Mato Grossense de Estatística Agropecuária aqui no Mato Grosso, que volta e meia a gente troca uma ideia, pelo menos informalmente. Hoje o Mato Grosso está na casa dos 70, pouco mais que 70 mil hectares, tá? Então, hoje, diria que o Mato Grosso 70 mil hectares. Agora, em termos de Brasil, a informação oficial que se tem é o dado da IBA, que fala assim em 90, pouco mais do que 93 mil hectares em termos de Brasil, né? Eu, particularmente, acho que tem um pouquinho mais, né? Porque, assim, se só o Mato Grosso tem 70 mil hectares, a TRC no Pará tem 20 mil hectares, então seguramente tem pouco mais de 100 mil hectares, né? Então, de teca no Brasil. Ela tem um diferencial, assim, bom, em relação às outras espécies aí que estão vindo também de madeira nobre, que a teca, assim, a gente estudando um pouco a história internacional da teca, é uma madeira consagrada pela sua qualidade, né? Então é inegável ali, né? Então o ouro está para os metais preciosos, assim como a teca está para a madeira, né? Então a teca tem a sua reputação, né, da madeira, não só reputação em trabalho científico, mas reputação histórica, né? Então, se você puxar toda a história, quando os europeus foram colonizar a Ásia, a teca foi muito explorada para diversos, o principal uso, né, construção naval, né? Hoje a construção naval para essas embarcações luxuosas, né? Mas na época era a construção naval para as embarcações aquelas fragatas para guerra, para fins comerciais, né? Então, a teca construiu essa reputação de longa data, né, há séculos, né? Então, o comércio internacional da teca é unânime, né, em falar, quando fala de teca, a sua qualidade, ela vem dessa reputação, né? Pelo menos no registro histórico, os primeiros que realmente iniciaram a domesticar a teca, plantar a teca como plantio puro, já vem de séculos, né? Foi lá na Indonésia com os holandeses, né? Então, na Ásia já existia um certo, assim, um pouco, mas já sabia que a teca funcionava em plantio puro, a madeira, o mercado é bem conhecido, então vinha dessa reputação. Os estoques de teca nativa cada vez mais escassos, né? Também foi um motivador, foi a oportunidade para entrar teca plantada, e o mercado virou mesmo, né? Hoje tem o mercado mais teca plantada do que nativa, né? Lá em 1994, aliás, quando a Floresteca foi fundada, então, ainda não havia referência de mercado para teca plantada, né? As referências de valores, transação, era muito de teca nativa, né? Assim, uma recomendação para todos aí, no mogno africano, quando tem referência de preço, muita coisa é referência de preço de mogno africano nativo, né? Então, e aí, quanto que você vai estimar o preço de uma teca plantada? Isso lá no início dos anos 90, né? Não tinha, você tinha que pegar a melhor informação que tinha, a melhor informação que tinha na época era aquela, né? Você dava lá algum desconto, tudo mais, mas eram preços aí que chegavam a milhares de dólares, né? O público da teca, né? A gente vê que a teca plantada continua tendo um preço muito superior a muitas madeiras nativas, né? Mas não era aquela lá no início de 90, né? Não porque simplesmente no início de novembro não tinha referência de preço de teca plantada. Hoje tem. Então, o que eu digo é, passo número mercado, né? O mercado que você tem que olhar o mercado, né? E ver essa tendência, para onde o mercado está mostrando a tendência. No caso da teca, estava mostrando que ia diminuir, decrescer, e decresceu mesmo. Hoje raramente encontra teca nativa, e é caríssimo se encontrar, e daí foi o espaço que a teca plantada encontrou, né? Mas não num patamar de valor, claro, né? Não tem como comparar uma árvore de 80 anos com uma de 20 anos, que é o ciclo de uma plantada, né? Acho que esse é o cuidado que tem que ter nesses projetos aí que vem aí nesse
esse modelo aí parecido aí com a Teca. A gente conversa e tem contatos com o pessoal que trabalha com mogno africano, e a gente vê esses desafios, né? De saber como que vai ser o mercado tem que ser estruturado ainda, como que vai ser essa demanda, preço, é outra coisa que você comentou também, né? A gente se pega no preço da madeira nativa na África lá, então são desafios, acho que a Teca mostra isso, como que pode ser trabalhado, né? Então você trilhava em cima de Teca, para quem é produtor de mogno ou investidor de mogno africano, eu acho que é uma boa referência, né? Esses desafios que você passou aí pra gente também, eu acho que serve para outras culturas aí que pode vir a crescer no Brasil também. A gente viu lá que da área floresta, né? Da associação. A gente queria saber qual que é o papel dessas associações nesse desenvolvimento florestal. Como que você pode falar pra gente? A Floresteca, a TRC, sempre fez parte ali da área floresta, da IBA, então a gente sempre, assim, como empresa, a gente sempre tem ciente a importância do papel de associações representativas aí do setor, né? Então, aí nisso aí, me recomendaram lá, me chamaram lá, você não quer ajudar nós na área floresta? Então, em 2010 tornei presidente, né? Hoje sou secretário da Associação dos Reflorestadores, né? Assim, só para te dar alguns exemplos, né? O que durante a gestão que eu participei na Associação dos Reflorestadores, então um dos primeiros desafios algo que eu não me conformava, né? Quando a Floresteca começou fazer as primeiras exportações de tora de teca, né? Então já tinha, a Cássio já fazia exportação de tora de teca, né? E a gente nunca tinha feito. Então as primeiras exportações que a TRC, a Floresteca na época fez de tora, era uma burocracia enorme. Então vocês imaginam, não existia todo esse processo digital que é hoje. Então a gente tinha que abrir uma espécie de uma conta no IBAMA, né? Um ano anterior a gente abria uma conta e informava para o IBAMA. Tipo assim, dezembro de 2020, isso tudo físico, tá? Protocolo físico, não era digital não. Fisicamente você informava para o próximo ano, em 2021, quanto que você estimava que iria exportar em termos de volume de tora. Aí o IBAMA abria lá um crédito aí, 1 metro cúbico, tá, então 2021, toda a carga de exportação de tora de teca, você tinha que protocolar processo físico, o IBAMA de Cuiabá tinha que mandar para o Brasília, uma burocracia, mas para controlar o quê, né? A teca é uma espécie exótica, plantada, não somos nativas, estamos sendo tratados igual nativa, né? E aí foi um desafio enorme, como associação, a gente lutou lá, dialogou junto ao IBAMA, que se mudasse toda o regramento legal para a exportação de toras de espécie exótica, e daí refizeram toda a normativa, e aí não precisou mais autorização para exportar tora de teca nesse caso. Conquistas também tivemos no Ministério da Agricultura, então teve um momento que teve a presença de uma broca em madeira seca de teca, que na verdade não pode ser categorizado como praga, né, porque apesar dele estar presente em algumas amostras e ter sido uma broca ali estrangeira, a gente teve um importante papel do Edson Iede na Embrapa para fazer a fundamentação científica junto ao Ministério da Agricultura, e novamente, aí é o papel da associação, né, a associação, então, derrubou essa normativa. Então, toda a carga a gente precisava ter uma autorização do Ministério da Agricultura para testar que aquilo lá estava livre da broca, mas sendo que em momento nenhum a gente nunca encontrou essa broca em florestas, né? Foi uma falha técnica ali, né, normativa que construíram. Então, e aí outro desafio, né? Então, atualmente a gente tem o Plano Nacional de Desenvolvimento de Floresta Plantada, né, no âmbito nacional. E atualmente a gente vem dialogando aqui com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, instituição financeira, vários atores ali, né, agroindústria aí que precisa de floresta plantada. Então, para a gente construir e colocar para rodar o Plano Estadual de Desenvolvimento, né, o Plano Estadual aqui para o Mato Grosso para desenvolvimento de floresta plantada, desenhar política pública
não só para quebrar barreiras para o setor, como também construir pontes, né, para fomentar. Então, e quem faz esse papel não são empresas, são associações, né? E em associação, o que a gente tem que estar sempre em mente, que todas as ações a gente é coletivo, né? Então, muitas vezes a gente vê exemplos que por vezes a pessoa ali tenta puxar mais a sardinha para um lado, para o outro, né? Às vezes isso mas você está trabalhando em prol de um setor, né? Então, acho que para realmente você realmente fortalecer as suas ações sempre como setor, e acho que é uma parte que você tem que doar o seu tempo, né? Até muitas pessoas falam, Fausto, que legal o seu plano. Pois é um trabalho gratificante, porque é um trabalho voluntário, né? Voluntário, assim, representando a TRC, mas, claro, e acaba, claro, a TRC vai ser beneficiada, mas também todos, independente quem é associado ou não, né, acaba sendo beneficiado, mas se a gente ficar pensando nisso, não saímos do lugar. E, assim, é muito relacionado a relações humanas também, né? Então, você conseguir juntar todo mundo com, às vezes, diferentes interesses, né? Eu não sei se é o caso da associação de vocês, mas tem algumas associações que são conjuntas, né? Produtores e consumidores de madeira. Aí põe quase dois interesses opostos, né, juntos para conversar. Mas só se resolve problemas com diálogo, né? E é muito importante ter esse tipo de relação, de negociação, meio política, para defender interesses em comum, né? Apesar de tudo, sempre existem interesses em comum. Plantar floresta não é algo simples, né? E algo extremamente desafiador, e tem que se juntar forças para isso, né? Ô Fausto, imagino que alguns dos grandes desafios que vocês tiveram ao longo dessa jornada aí, de crescimento da empresa, foi estar aumentando a produtividade das florestas. E esses desafios passaram com certeza, por melhoramento genético, técnicas mais avançadas de manejo, né? Eu vou pedir depois o pessoal colocar aqui na tela, a gente está gravando um vídeo, uma foto com o Fausto do lado de uma teca linda, uma bitela de uma teca. E essa teca é fruto materializado de um trabalho de excelência de melhoramento genético ao longo desses anos. Queria que você contasse para a gente um pouco como que foi essa história, quais os desafios de melhoramento da teca, né? Como está sendo a evolução e como que a gente ganhou produtividade de teca ao longo desses anos. Tá, realmente o melhoramento florestal de teca é algo que hoje a TRC tem isso bem amadurecido, e na área de pesquisa é um dos focos, tá? E isso aí foi o processo de construção, né? Porque aqui a TRC é uma empresa, apesar de ser uma das maiores empresas do setor privado de teca de plantações, né? Em comparação com empresas de renome, empresas florestais de renome no Brasil, nós somos pequena escala, né? Então, até o corpo técnico, o corpo envolvido na pesquisa é bem enxuto, né? Então, a gente tem que estar assim, dividindo também outras demandas, não existe uma equipe só dedicada só em melhoramento, né? Então, a parceria é muito importante, né? Isso a gente fala, então, novamente, relações humanas, parceria, a gente não consegue fazer tudo, né? Ainda mais teca que leva 20 anos aí para você ver o resultado final. Então, o início, praticamente, eu diria que o início foi lá em 97, a Florestex já pensava nisso aí, né? Então, a gente, através de uma parceria com um pesquisador, Apchard, né? Ele falecido, mas ele era um dos maiores conhecedores nessa área de melhoramento genético lá na Tailândia, nos visitou lá em 97, trouxe bastante conhecimento, material genético diferente também. Infelizmente ele veio a falecer e depois retomamos lá em 2001, né? 2001
criou-se a empresa Bioteca, que é a empresa coligada aqui da TRC, que é dedicada à produção de mudas e todo esse processo de desenvolvimento de biotecnologia e melhoramento genético de teca, né? Então, em 2001, trouxe diferentes materiais clonais da Malásia, que por sorte ali, dos um pouco mais de 20 materiais, entre 7 a 9 materiais se destacaram, e hoje é o carro-chefe dos nossos principais plantios comerciais clonais, né? Então teve esses clones, além de trazer uma melhoria aí, por baixo, sendo conservador, 30%, né, no aumento de produtividade, né? Isso sem dizer, sem colocar na conta ali que, assim, pela sorte do destino, vários materiais genéticos são resistentes a algumas doenças, né, na teca, então a gente teve essa grata surpresa, e a forma do fuste, né, então a gente ganhou também em forma, né, e o grande questionamento também que era como o clone cresce mais rápido em relação aos plantios que a gente tinha, plantios seminais, a qualidade da madeira, né, cerne, né, na verdade o que interessa na teca é a formação de cerne, então os estudos recentes que a gente tem em parceria novamente com universidades, está mostrando que proporção de cerne ao burno do clone é maior que semente, né? Então, tira muito essa coisa que o mercado vinha perguntando para nós, né? Então, e aí o melhoramento genético em si, sempre eu falo, melhoramento genético, na verdade, até o momento a gente só fez seleção do que já tinha disponível aí, ou no mercado ou na natureza, né? Então, nesses últimos anos, o grande desafio nosso agora no melhoramento genético é botar para rodar o melhoramento clássico, como a gente conhece, né? Polinização aberta, então a gente já tem alguns materiais de polinização aberta, de teca, que já está em teste, de matrizes selecionadas, então a gente fez uma intensa seleção massal nas nossas plantações, mais de 190 matrizes, dessas matrizes sementes melhoradas, já está em teste, e agora o grande desafio é você definir lá, matriz A vai cruzar com a matriz Y, porque geneticamente eu fiz um teste com todas as ferramentas aí mais avançadas, né, de marcador molecular e tudo, estamos trabalhando nessa linha, e agora trabalhar na florescimento precoce, cruzamento controlado, né, polinização controlada, então esse está sendo o desafio da teca, que assim, pelo menos eu vi várias publicações nesse sentido, mas não vi coisa materializada ainda, um material de teca, resultado de um florescimento precoce, resultado de uma polinização controlada. Isso, nas viagens que eu fiz, fala que dá para fazer, mas eu nunca vi assim, mata a cobra e mostra o pau, né? Então a gente está querendo fazer isso no melhoramento, na linha do melhoramento clássico aí para a teca, né? Claro, e aí sempre em parcerias, né? Então a gente, assim, eu diria que o corpo técnico de pesquisa sou eu e tem mais um engenheiro, né? E tem 2 engenheiros, tem mais uma técnica lá que nos ajuda no trabalho de campo, né? Esse é a equipe de pesquisa, que não fica só dedicada à pesquisa, mas em outras atribuições, e tudo isso a gente toca, como diz, parceria com universidades, com pesquisadores que... Então, é um desafio enorme, porque você acredita, é uma espécie de longo prazo, né? Então a empresa, os acionistas das empresas acreditar que realmente isso faz a diferença, quer dizer, a gente já tem colhido alguns frutos mostrando que realmente faz a diferença, e é nisso aí que a gente está focado. Fausto, para referência para o pessoal, a gente pode considerar uma produtividade média de teca aqui no Brasil de quanto? Olha, acho que se for pegar o Brasil como um todo, assim, eu acho que, porque tem plantios e plantios de teca, né? Eu diria que 12 metros cúbicos hectare ano aí, de média brasileira, acho que é um número, assim, coerente, sabe? Sim. E Mato Grosso, os trabalhos que já foram publicados de forma oficial, fala de 15, né? Mato Grosso consegue 15, e materiais clonais aí tem demonstrado aí uma superioridade em 30% ali, sendo conservador, né? E na Indonésia, você tem um número, mais ou menos, da Indonésia? Olha, lá na Ásia, assim,
gira de 2 metros cúbicos hectareanos Olha a diferença. até 8, tá? Quando o cara fica feliz com uma produtividade lá na Ásia, né? Não só na Ásia como um todo, fala-se 8, né? Lá eles não têm essa intensificação na silvicultura, né, tá? Então a teca na Índia, na Indonésia, os plantios que existem lá e que fornecem madeira para o mercado, lá tem plantações também, né? Acho que a maioria hoje são plantações, mas são plantações, primeiro, em áreas muito marginais, né? E não tem todo esse preparo de solo, fertilização, toda essa intensificação no manejo igual a gente tem no Brasil, né? Que na verdade a gente adota muito algo se espelhando no eucalipto ali para trabalhar com a teca, né? Ô Fausto, e falando de melhoramento, qual que é o próximo desafio, assim, ou target que vocês estão buscando nas ações de melhoramento aí? Seja produtividade, forma, como você comentou, para onde a gente vai, assim, onde você acha que a gente consegue chegar? Tá, então um desafio de melhoramento bom, a gente já teve um salto bom ali de volume, né? Talvez o próximo salto é resistência a doenças, né? Essa resistência a doença e qualidade do fuste, né? Qualidade do fuste, quando eu digo de forma completa. A teca, ela é uma espécie, à medida que ela cresce, envelhece, né? Avança a idade ali, ela forma aquela deformidade na base, a gente chama katana, né? Fica aquele formato todo irregular, né? Então a gente tem uma interação genética forte para isso, né? Então um dos desafios é a gente procurar material genético onde consiga ter fuste mais cilíndrico, e um outro grande desafio para a teca é desrama, né? A teca tem assim um intenso trabalho de desrama. Então, materiais genéticos aí que não que elimine a desrama, que acho que seria um sonho aí, mas não sei se esse sonho é atingível, mas se for, a gente, se a teca mostrar que existe uma brecha, a gente vai nessa brecha, mas pelo menos diminuir, né, a intensidade de desrama para você economizar e até melhorar a qualidade da tora de teca, né. E claro, né, um desafio grande é essa questão de tentar materiais que tenha formação precoce de cerne, né, que a gente sabe a importância que o mercado dá e o valor que o mercado dá pelo cerne, né, a teca, quanto maior a proporção de cerne, mais ela é valorizada, né. Então esse é e outro ponto é a gente ter a real informação que a nossa atual banco de germoplasma, a nossa base genética, vai te dar aí o gás todo para você, porque um dos pilares do melhoramento genético você tem que ter uma base genética bem ampla para poder ter ali a diversidade suficiente para você buscar essas diversidades dentro da base. Então a gente está ainda nossa base aí são um pouco mais de 200 materiais, né, diferentes, então a gente agora está num trabalho aí de mapear essa base para ver para ter a certeza que a nossa base é suficiente para entrarmos de cabeça nisso tudo. Perfeito, Fausto. E Fausto, eu imagino que vocês tenham clones registrados? Até o momento não tínhamos, tá? Por um simples motivo, porque para você, o pré-requisito, aí nesse caso é proteção de cultivar, né? Então, a teca, a partir desse ano está sendo possível você solicitar proteção de uma cultivar no qual você desenvolveu, porque até ano passado não era possível, simplesmente porque não existia dentro do Ministério da Agricultura o que chama de descritores morfológicos, né? Então, o pré-requisito número 1 para você registrar qualquer cultura agrícola, florestal no caso, é ter descritor morfológico consolidado. Não tínhamos isso aí. Então, esse foi um trabalho que a gente começou via associação, depois reduziu a 2 empresas aí que se interessou, e o Ministério da Agricultura, em parceria com 2 empresas, a TRC sendo uma delas, um trabalho junto com a Universidade Federal do Estado do Mato Grosso, construímos esse descritor morfológico, que é basicamente ir a campo
e atestar diferenças morfológicas entre diferentes materiais genéticos, se realmente morfologicamente você consegue identificar diferentes. Então, esse trabalho foi feito e homologado anos atrás no Ministério da Agricultura, e esse ano a gente recebeu a notícia que foi aprovado, e hoje novo material genético de teca desenvolvido é passível de proteção de cultivar. É algo que a gente não tem ainda, mas em breve teremos, tá, Estevam? O que a gente sempre faz, Fausto, para você deixar uma mensagem aí para os ouvintes, que a gente tem profissionais da área florestal, estudantes, então deixar uma mensagem aí para os desafios, que você pode deixar da experiência que você passou, a trajetória que você teve, até o profissional que você é hoje. Eu acho que é sempre legal, Mar, deixar um ponto aí para ajudar a todos aí. Então, a mensagem que eu passo ali, nesses 25 anos de aprendizado, e digo que temos muito que aprender ainda, a gente vive um momento de polaridade, né? Questões científicas sendo levado por questões ideológicas, e às vezes te leva a tomar decisões, ou você se sente às vezes pressionado para fazer coisas rápidas e para você realmente atender essa demanda, assim, não ser contaminado por esse mundo louco. Eu falei esse mundo louco ali, né? E que às vezes a gente se entra nesse meio, às vezes olha e às vezes como é que eu saio dessa, né? Então, nessas discussões que eu tenho, né, relações institucionais com a área floresta, parte política, tem muitas opiniões opostas, né? Então, diálogo sempre, né? Acho que por mais que tenha divergência, exercitar, né, no diálogo, acho que escutar é muito importante, isso é o que faz a gente aprender, e aí na caminhada profissional, né, quando a gente se posta sob pressão, sob desafio, então a gente tem que se preparar, né, então muitas vezes quando você se coloca sob pressão, isso vai acontecer, isso não tem jeito, então imprevisto é certeza que você tem na vida. Imprevisto vai acontecer, não tem jeito. Então você tem que estar preparado. Então acho que é isso que me mostrou. Então qual a forma de você se preparar? Informação, capacitação, você ter esse olhar de enxergar essa tendência por vir. Mas falso, como é bola de cristal uma tendência? Não é bola de cristal. É rede de relacionamento. Então, você já tendo esses elementos, cursos, procurar tecnologias, né? É o que a gente procura aí com a Trivia, né? Essa tecnologia ali de vocês, né? Enxergando essa tendência, muitas perguntas a serem respondidas, né? Então muitas coisas que acontecem, né? Muitos atribuem a sorte, mas é um processo que você planta, né? Talvez eu estou plantando agora, mas eu não vou ver, mas alguém lá na frente vai prosseguir, construir. A construção da carreira é essa persistência, é o planejamento, e a gente se preparar para isso, tentando enxergar essas tendências, e capacitação, tecnologia, que está aí nos mostrando que são as ferramentas para a gente estar preparado para tudo isso aí, tá? Fausto, a gente queria te agradecer muito, acho que foi muito legal ter conversado com você, conhecer um pouco mais sobre o setor de teca no Brasil. Acho que vocês tiveram uma participação incrível, fazem parte da história da teca no Brasil, e pra gente foi, sem dúvidas, um podcast incrível, cheio de aprendizados aí. Com certeza o pessoal vai gostar bastante. Fica aí o convite, então, para as pessoas acompanharem também a TRC nas redes sociais também. A gente acompanha eles lá e sempre tem novidades do setor de teca também, né, Fausto? Antenado nas tendências aí pra teca. Legal. E vamos para mais um podcast aí.